Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Nutri Pode Mais, podcast da Pode Mais da Estácio. Hoje nós estamos com a Fernanda. É um prazer tê-la aqui. A Fernanda, ela é bióloga e nutricionista, professora do curso de saúde aqui da Estácio, muito querida pelos alunos, por sinal. Ela tem mestrado e doutorado pela UFMG, formação em avaliação metabólica e nutricional com ênfase em interpretação avançada de exames laboratoriais e pós-graduando em nutrição clínica funcional da VP. Estou muito feliz em ter você aqui, Fernanda. É um prazer, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom, vai agregar muito, tanto para quem está estudando, está na graduação, mas também para os futuros pacientes e para quem te acompanha. Sinta-se muito bem-vinda. Obrigada, Mari. É um prazer enorme estar aqui. Foi uma honra ter sido convidada. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito fluido e muito interessante para a gente. Espero conseguir contribuir com alguma coisa e trocar, né, muitas coisas também. Com certeza. Para a gente começar, gostaria de saber um pouquinho sobre você, sobre a sua história com a nutrição até o momento, porque eu falo que a história ela continua, Com né? certeza. Como que foi até você chegar na nutrição para você? Bom, senta que lá na história. Bom, como a Mari falou, né, eu sou bióloga. Uhum, Então, depois da biologia, eu fiz um doutorado, mestrado e doutorado em bioquímica. Eu acho que né, isso já me demonstrou um interesse, mas eu acho que começou muito antes ainda, quando na infância eu tive uma fase de sobrepeso uhum, e eu lembro de eu sofrer bullying na escola. Na época a gente nem tinha essa questão de sim, bullying. uhum, E eu lembro que uma vez me chamaram de baleia na escola. Eu cheguei em uhum, casa muito chateada. E eu falei com minha mãe, uhum, falei, eu quero ir na nutricionista. uhum, E aí eu fui, e eu tinha 11 anos, eu emagreci 10 quilos, assim, uma questão até meio neurótica, que eu uhum, estabeleci com a alimentação, de ficar medindo as coisas, de ficar contando caloria. uhum, Então, eu não comecei de uma forma muito saudável, uhum, mas eu acredito que eu tive um olhar mais atento para a alimentação muito mais cedo do que a maioria das pessoas, porque não é uma fase que a uhum, gente, né, realmente tem essa autocobrança, na verdade, porque sim, eu mesmo que administrei isso, né, não tinha uhum, uma cobrança dos meus pais, nem nada, nunca foi uma coisa, uhum, foi uma determinação minha da alimentação e acabou sendo até uma coisa exagerada, assim. E isso se arrastou, assim, por toda a minha uhum, adolescência. Eu sempre tive uma visão, acredito, um pouco distorcida. Eu sempre uhum, achava que eu estava com sobrepeso. Às vezes eu deixava de sair uhum, tipo, não vou sair porque aí eu vou comer o que eu não devo. Então, assim, era uma relação um pouco é, conturbada, assim. sim, uhum, E aí tinha, né, aquele efeito sanfona, mas foi indo. E aí, né, fiz a faculdade, fiz biologia e nutrição, nunca passou pela minha cabeça, é, nunca foi uma opção. uhum, Fiz mestrado, doutorado, e quando eu estava no doutorado, eu passei 2 anos fora, em uhum, Londres, e eu sempre tive uma questão, né, de compaixão com os animais, era uma coisa muito forte para mim. A uhum, minha irmã é vegetariana desde muitos anos, então eu tinha isso em casa uhum, também, e eu comecei a querer parar de comer carne. uhum. E como eu morava fora, eu cozinhava minha comida. Eu tentei várias vezes e não conseguia, porque eu estabeleci um rótulo, né, que eu tinha que virar vegetariana de um dia para o outro, isso não O que funcionava. é difícil, né? Exatamente, até Aham, culturalmente, né, sim, socialmente é muito aham, difícil. E aí, depois eu voltei de Londres, me casei, né, vim para Resende. aham, E aí eu falei, quer saber, eu vou tentar mudar no meu dia a dia. uhum, Aí comecei a mudar no meu dia a dia, fui em nutricionistas, né, procurei nutricionistas, mas eu achava assim, por mais que eu não estivesse na área da nutrição, eu tinha uma base boa de uhum, bioquímica e tal. Eu lembro que eu passei por uma nutricionista que ela falou, não, você, né, passou acho que, sei lá, 6 ovos por dia, sim, leite em pó para eu bater minha proteína do aham, dia. Eu falei, gente, não é possível que eu tirei um grupo alimentar, eu tenho sim, que ficar nessa monotonia alimentar, né? Eu aham, falei, não. Aí eu comecei a estudar por conta própria. uhum, E juntou ali uma fase que eu tava tomando vários remédios para refluxo, não sei o que. Eu falei, não, eu vou investir na alimentação como um clichê, né? Mas como um aham, remédio, assim, como uma prevenção, na sim, verdade. uhum. E aí eu comecei a estudar por conta própria e eu falei, vou Começou a fazer. se encantar Vou fazer o ali, curso. Aí meu marido falou assim, mas você vai exercer? Aí eu falei aham, assim, acho que sim. E no fim eu aham, fui me apaixonando assim, e fez tanto sentido pra mim que uhum, eu falei, gente, como que eu não fiz isso antes? Porque aí sim. eu, né, ainda mais com a minha bagagem de bioquímica, você vai. Completa, Que né? eu sempre tive muita paixão pelo funcionamento do corpo, desde a escola, Sim, assim, eu ficava
fascinada com biologia. E aí, por isso que eu fui pela biologia, também tinha, né, a biologia tem uma associação com os animais, então eu também fui pensando nessa área. E aí não, foi tão lindo, assim, ver aquilo numa aplicação, porque como eu vim da área, né, de laboratório, mais acadêmica, eu tinha um pouco de dificuldade de aplicar o conhecimento. E a nutrição me trouxe isso, né? Como que eu vou aplicar a bioquímica no dia a dia? E assim, aí pra mim abriu um novo universo, assim, foi legal. Foi maravilhoso. E aí hoje eu me pergunto sempre isso, como que eu não enxerguei isso antes, como que eu não fiz antes? Que legal, que história linda. E assim, dá pra ver o seu brilho, né, no olhar pela nutrição. Isso veio dessa trajetória, ou tem algo que hoje faz com que você desperte cada vez mais esse brilho nos olhos mesmo? Alguma causa, alguma área? Eu tenho muito essa questão da nutrição como prevenção. Isso, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Porque, igual eu falei, eu estava numa fase que eu tinha gastrite, esofagite, e aí eu acordava 1 hora mais cedo para tomar o remédio da tireoide, para tomar o remédio do esôfago. Aí eu comecei a ficar ansiosa e engordar, e eu falei, não, vamos parar. E aí óbvio, né, os remédios que eu preciso tomar eu tomo. Mas o que eu consegui manejar com a nutrição foi tão assim, e como tinha aquela questão do peso também, quando eu mudei o meu olhar para a alimentação, e basicamente é o que a gente escuta todo dia, mas isso é muito difícil da gente aplicar na prática, né? Vamos descascar mais, desembalar menos, mas isso na nossa prática, na nossa rotina, é muito difícil. Então, assim, quando eu consegui de fato mudar a minha alimentação mais natural, e isso para mim caminhou junto com o vegetarianismo, né? Porque foi quando eu comecei realmente a estudar e tal. E tentar me relacionar com a alimentação, né? Com a comida de uma forma mais amigável, digamos assim. E fluiu, assim, virou a chave para mim. Porque eu parei com aquelas coisas, não posso comer isso, não posso comer aquilo. E consequentemente, comecei a emagrecer, né, com saúde. E aí também, junto com essa minha área de estudo, no vegetarianismo, eu estudava muito por um médico, ele nutrólogo, que é o Eric Lewitt, que é até o professor dessa pós de avaliação metabólica. Legal. E aí ele me mostra, assim, me mostrou uma forma muito empática e uma forma da gente acompanhar via, né, os exames laboratoriais todo esse progresso que a gente tem na alimentação também. E aí, para mim, assim, foi a cereja do bolo, porque eu fechei a alimentação com a bioquímica, né? Tipo, juntei tudo isso, a nutrição com a bioquímica e com os exames, que era uma coisa que a gente consegue ver, assim, além, óbvio, de peso e tal, mas a gente consegue ver a sua saúde na prática. E eu falo assim, que não tem nada mais individualizado do que o seu exame. Porque a gente tem ali metas de proteína por dia, mas e aí, como que seu organismo está respondendo aquilo? Isso, né, é um estudo populacional, mas como que ali na particularidade de qualquer aquela pessoa vai responder aquilo? Então, assim, para mim, assim, o meu encanto pela nutrição é esse potencial de prevenção mesmo. E eu amo essa parte de avaliação metabólica. Eu acho muito, assim, é uma forma muito prática e muito gratificante da gente ver o efeito que a alimentação, uma forma mais direta até, eu digo, que a gente consegue ver em números, né? Com certeza. E é interessante falar isso porque é o que você falou, essa mudança de hábito, ela é difícil, né? Todo mundo já escutou alguma vez que precisa melhorar certos hábitos, mas como colocar isso em prática já é um ponto. E depois, como você acompanha? Se você realmente está conseguindo dar passos. Então, assim, com certeza deve ser um diferencial da sua atuação, né? E dá para ver o encanto que você tem ao falar da área. E falando, né, continuando um pouquinho falando disso, como que tem sido o seu dia a dia? Porque você formou em nutrição, é professora, é docente, você consegue trabalhar nas duas áreas? Como que funciona? Porque é uma curiosidade dos alunos também, né? De quem deseja traçar esse caminho. Eu acho que assim, hoje com a nutrição, com o consultório, a gente consegue ter um horário mais flexível, então isso ajuda muito, né? Hoje eu faço a minha agenda e as aulas são à noite, então assim, eu consigo conciliar. E eu acho assim, muito incrível como a gente sempre consegue aprender e aprimorar mais. Porque, né, eu dou aulas aí comecei aqui na Estácio em 2019, né? Então eu já estou indo para 5 anos aí.
E depois que eu me formei, principalmente quando eu comecei a atuar, é o que eu te falei da prática. A gente consegue falar da prática com muito mais propriedade. Trazer exemplos, o que os alunos se interessam muito, porque é uma coisa que eu foco muito com os alunos em sala de aula, ainda mais quando a disciplina é muito teórica. Detalhe, Como que a gente pode usar isso no nosso dia a dia? E assim, a gente tem assim, todas as matérias que a gente tem para qualquer profissional da saúde, eu falo com eles, eu falo, vocês podem não ser expert nessa matéria, mas vocês precisam entender o básico para conseguir conversar e ter. Hoje o que a gente mais precisa é de uma relação, né, de vários profissionais, né, multidisciplinar, para a gente conseguir ter um tratamento, né, de forma eficaz, porque infelizmente hoje a gente tem de conversa, às vezes, entre os profissionais, né? Mas eu achei que, assim, dá para conciliar e ainda deu para aprimorar, porque o que eu vejo, às vezes, na teoria da aula, que eu fico ali me relembrando, né? Sempre, estudando sempre mais, eu aplico, né, na prática clínica, e da prática clínica eu consigo trazer exemplos também para os alunos. Então, assim, achei que só melhorou. Uniu muito. É o sentimento que eu tenho também. E você deve perceber que os exemplos, eles auxiliam muito quando você está explicando. Com até certeza. Pro aprendizado mesmo, né? Faz com que a pessoa se imagine naquela situação. Ou então ela pense, eu conheço alguém. Ou como funciona. Então, acredito que isso só melhora, realmente. Porque senão fica muito no decoreba, né? Fica muito no decoreba. Aí sai, passa um tempinho. Como é que foi mesmo? Qual foi o assunto? E às vezes com aquele exemplo você consegue relembrar. Que legal, muito bom. E se você fosse assim falar para quem está na graduação, quem deseja ir para essa área, né, da nutrição, associar com a bioquímica, o que você falaria, né? Quais são os caminhos? Porque eu vejo que é algo que os alunos eles têm muita vontade de aprender mais, né? Só que você acredita que é só com a graduação ou não? O que você daria de conselho? Com certeza, a graduação é só a base, né? Não tem jeito. A graduação vai te dar uma base para você escolher uma área de interesse. E o que eu acho muito interessante é cursos. Faz, né, diversos cursos para você tentar se conhecer ali, ver o que às vezes você fala, eu adoro isso. Quando você vai fazer um curso ali de 2 dias, você já fala, talvez não seja isso que eu quero passar o resto da vida fazendo. Congresso também é muito interessante. E congresso, além de você ter um network, de você conhecer pessoas influentes naquele assunto, para depois você buscar também um trabalho, conhecer mais, ou fazer um curso daquela pessoa, você consegue ter vários assuntos ali abordados, né, num congresso, e dependendo ali, vários congressos no ano. Hoje a gente ainda tem alguma flexibilidade, que alguns congressos até tem online também, então isso depois da pandemia, né, com certeza facilitou muito, porque permite os alunos terem contato com diversas áreas. É isso, porque assim, às vezes a gente vai fazer uma graduação pensando em uma atuação, né? Eu lembro que quando eu fui fazer biologia, quando eu resolvi fazer biologia, eu queria fazer biologia marinha. E eu sou de São Paulo, aí eu mudei para Minas, eu falei, putz, não vai ser tão viável. E aí mas eu queria mexer com bicho, aí no fim eu fui trabalhar com venenos de animais peçonhentos, assim, nada a ver, mas que eu me encantei, e aí que eu entrei na bioquímica, e eu falei, gente, né? Foi a porta de entrada ali. Ninguém vai entrar na faculdade assim, eu quero aprofundar em bioquímica. E eu acho que isso também, voltando para a parte acadêmica, isso tem muita influência do professor. Porque para mim a bioquímica foi meu professor. Ele chegava na aula falando assim, hoje vocês vão entender isso aqui. Eu lembro que um dia ele chegou, hoje vocês vão entender por que vocês têm ressaca. Olha só. Então assim, o aluno já, né, aluno de graduação, já parou, então presta atenção. Vou prestar atenção. Então assim, eu acho que o papel do professor, principalmente nessa questão de dar os exemplos, de conseguir ser uma pessoa aberta, de conseguir deixar a matéria mais acessível, né, dentro do possível, que a gente sabe também que é uma graduação, então as matérias vão ter suas dificuldades, mas isso é um papel fundamental do professor, com certeza, de não deixar uma repulsa do aluno, e sim, tipo, vamos conhecer mais um pouquinho. Com certeza. E eu hoje, até hoje, quando eu visito a UFMG, eu encontro esse meu professor pelos corredores, eu falo, mudou a minha vida, porque realmente foi uma pessoa que me fez ter interesse pela bioquímica, e é uma área, né, que não é tão amada pelos alunos. Verdade. E que é fundamental. Agora, se você ficar ali tendo uma aula só de reações químicas,
só a teoria, sem os exemplos, assim, trazendo para a prática, é realmente então, a mesma coisa, né, com embriologia, por exemplo, que é a disciplina que eu nesse semestre, histologia também, então não ficar só naquilo lá e não entender por que ele pode precisar daquilo, sabe, por que aquilo é importante, como que aquilo... E é muito interessante, assim, porque principalmente em embriologia os alunos mas a filha da minha vizinha teve isso, o médico não conseguiu desvendar, mas será que você consegue? Mas é muito legal, porque eles conseguem enxergar, assim, às vezes coisas que eles nunca param para pensar, eles param para pensar durante a aula. Então, assim, eu acho que o papel, né, esse intercâmbio, assim, com o aluno é fundamental. Mas é isso, assim, é congresso, é estudar, é fazer curso e o máximo possível tentar se conhecer. E praticar, né? Formou, pratica, justamente para você ver qual vai ser a área que vai se identificar mais, assim. Com certeza. E falando um pouquinho da área, né, que você se encontra, você falou que hoje você está atendendo, realizando atendimento. Você atende em qual formato? Como que está sendo essa experiência? Fala um pouquinho da sua consulta, o que não pode faltar. Eu atendo online e presencial aqui em Resende, né? Hoje eu vejo, assim, que a configuração do online está muito forte. Muito forte. Para mim, assim, sabe, podia dizer que 90% das minhas consultas são online. E que eu acho incrível, assim, porque a gente pode atender várias pessoas, de diversos locais, vários né? locais. Quando eu tive essa virada de chave com a nutrição também, eu fui numa nutricionista em São Paulo, fui né, online, foi na época da pandemia. E assim, era uma coisa que eu tava querendo há muito tempo, porque eu ia ficar em São Paulo para mostrar com essa nutricionista. Então, online, com certeza, está sendo muito forte. Mas eu entendo que tem pessoas que gostam do presencial, que ainda são muito apegadas à balança. Mas eu acredito que a gente tem uma boa avaliação e um bom resultado de qualquer forma. E o que não pode faltar, uma boa anamnese. Para a gente entender todo o contexto do paciente, entender as queixas. Claro, os exames laboratoriais. Não pode faltar. Assim, a gente tem casos e casos, né? Nem todo mundo consegue fazer um batalhão de exames, mas a gente consegue, com certeza, ter muito mais clareza. E o incrível dos exames é porque, às vezes, eu leio os exames e a hora que a pessoa vem com os sintomas, eu falo, é claro que ela tá com esses sintomas, porque, né, olha a deficiência de B12, olha a deficiência, né, a ferritina baixa. Então, e aí a gente consegue ver. Depois você faz uma suplementação, você tem o acompanhamento, a pessoa fala que melhorou a memória, melhorou a disposição. Não tem nada melhor. Então, assim, acho que a anamnese, com certeza, né, assim, mesmo se a gente não tiver a oportunidade de exame, já vai te dar uma luz, né, pela clínica. Os exames, se possíveis. E eu acho que, assim, a gente também ter tato, né, porque, às vezes, que é uma ansiedade, principalmente quando a gente acaba de formar e começa a entender que a gente quer resolver todos os problemas o paciente carrega a vida inteira numa consulta só. Uma só, né? E isso é uma ansiedade nossa. Sim. Só que não é. Eu acho que a gente também tem que tentar caminhar de forma que seja duradoura e possível para o paciente. Porque às vezes a gente promover ele, tentar promover uma mudança drástica, que com certeza vai melhorar a vida dele, assim, 200%, não é uma coisa que é viável para ele agora, não faz parte do processo agora, ele não vai conseguir manter, eu vou aqui pessoa louca, restritiva. Então, assim, não é verdade. Não eu acho que a gente tem que caminhar de acordo com a realidade do paciente, acompanhar muito essa questão. Hoje em dia a gente tem, né, muita questão de comer emocional, de ansiedade. Então, tem muita cautela também com essas coisas pra gente... eu vejo, assim, não reclamando dos profissionais que eu passei, mas eu vim de uma cultura restritiva, e acho que isso também, né, aquele negócio aquela bagagem que a gente carrega, e eu acho que com certeza as nossas vivências, tanto para o bem quanto para os traumas, né, isso a gente leva para consulta, porque é uma coisa pessoal, então é uma coisa que eu tento não fazer com os meus pacientes, não colocar o peso na comida, não, você não pode comer isso. Às vezes você pergunta para o paciente, mas você come isso? Se precisar eu como. Calma, né? Calma. A gente não precisa comer pasta de amendoim. A gente pode comer, mas não precisa. Será que faz sentido para aquela pessoa? Então, assim, porque tem muito isso também, que às vezes eu, com o vegetarianismo, eu vejo isso, eu lembro minha irmã também, quando
começou em nutricionista e ela era Aham. vegetariana e eu ainda não era, ela fala, pô, mas a pessoa quer que eu coma isso, mas eu não como. E assim, óbvio que a gente vai fazer uma educação ali, Aham. né, para tentar inserir alimentos, né, a gente precisa ter esse movimento, mas tem coisas que não fazem parte, não adianta eu querer que um vegetariano coma carne. Aham. E não adianta eu querer que uma pessoa que não gosta de tofu coma tofu. Aham. Então, assim, a gente tem, né, várias opções. Então, eu Uhum. acho que isso também é fundamental. Você entender o seu paciente, conseguir traçar uma meta ali alcançável, estabelecer ali, eu acho que isso é muito legal também, né? Estabelecer objetivos e metas que você consiga acompanhar, que o paciente consiga ver. Uhum. E a anamnese também é muito interessante, principalmente dos sintomas, para você acompanhar a evolução dos sintomas, Sim. né? Uhum. Então, eu acho que isso é a base, assim, e escutar muito, A né? escutativa, Escutar, né? às vezes o paciente fala uma coisa, mas você sente outra, e aí Exatamente, a você comunicação. consegue ir ali, né, levando ele por um caminho um pouco mais tranquilo e mais em direção ao objetivo, né? Então, eu acho que é isso também, não é só você ir lá, consultar e falar, seu plano alimentar tá aqui, pega e segue. Porque é o que a gente falou no início, todo mundo sabe que você precisa fazer uma atividade física, todo mundo sabe que você precisa beber mais água, todo mundo sabe que você precisa comer melhor, né? Frutas, verduras, vegetais. Então, assim, mas como fazer isso? Como encaixar isso na rotina do paciente? Com isso, a gente tem que ter muita empatia, que para mim, assim, é a palavra-chave. E, né, o trabalho é nosso, assim, parte do trabalho é nosso, né, da gente conseguir fazer aquilo se encaixar, né, de forma prática. Ah, a pessoa não mora sozinha, não tem como fazer um jantar. Então, vamos pensar em jantares práticos para você sair do iFood? Já é uma evolução. Já é uma evolução. E uma pessoa que sai, né, de uma rotina totalmente desregulada, o que você ir inserindo aos poucos, já vai melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Então, assim, para mim, é aquele básico que faz a coisa andar mesmo. Mas é a pessoa sentir que você tá junto, né? Com E certeza. não simplesmente, como você falou, entrega o planejamento e pronto, né? Porque isso não vai realmente, de fato, conseguir auxiliar a pessoa a dar passos. E eu acho que essa questão de estar junto também é a pessoa saber que ela pode contar com você. Porque às vezes a gente tinha isso muito antigamente. Eu lembro que eu disse, nossa, não segui nada do plano, nem vou voltar na nutricionista. Ficava com aquele medo, né? Mas ao contrário, você não seguiu por quê? O que aconteceu? A gente pode melhorar alguma coisa do seu plano? Vamos recalcular a rota? Vamos ver que. Aí que você tem que voltar mesmo para a gente ter um direcionamento melhor. Né? Não é. Nutricionista não é fiscal de dieta. Exatamente. Então a gente a gente tá ali para ajudar mesmo. E isso eu faço muita questão de deixar aberto para os meus pacientes, sabe? Que tá ali para a gente caminhar junto mesmo. Não é para eu ficar fiscalizando e nem conta de pontinho, não. Porque acontece muito isso, assim, eu acho que hoje já eu tenho observado essa mudança do comportamento, né, dos profissionais, mas você vê, às vezes, alguns locais, não sei se acontece com você, alguns locais que você frequenta, as pessoas, elas realmente acham que você está fiscalizando. E não está. E nem você pode comer alguma coisa ali, um chocolate. Então, assim, acaba sendo das duas formas, né? Se você comer, tá errado, e que você também tá observando do outro. E não, a gente precisa sempre pensar que a gente está estabelecendo bom relacionamento mesmo, exatamente, né? E que comer não é basicamente se nutrir, né? A gente comer é muito além, a alimentação tá ligada à parte social, né? Então, assim, tudo que a gente vai fazer na nossa vida é ao redor de comida. A gente vai fazer uma festa de aniversário, tem comida. Tem a comida. Vai fazer uma reunião de trabalho, vai ter um coffee break. Tudo vai ter a comida. Então, assim, a gente tem que estabelecer essa boa relação, como você falou, para conseguir transitar entre essas áreas de uma forma saudável. Igual eu falei, quando eu deixava de sair para socializar, porque eu era um rodízio de massa e eu não ia comer massa à noite, imagina. Então, assim, é uma coisa... nada saudável. Isso não pode existir, assim. A gente tem que se preparar, a gente tem que ter uma relação melhor mesmo, porque é a vida. Com certeza. E, assim, a alimentação a gente não consegue tirar da nossa vida, então não tem jeito. Ela vai estar presente diariamente, com certeza. E falando um pouquinho da área que você atua, você trabalha tanto com pacientes que já são vegetarianos, com pessoas que desejam ser, como funciona a sua área de atuação nessa parte? Então, eu atendo todos os públicos, na verdade, né? Então, tanto onívoros quanto vegetarianos. Não tem nenhuma restrição, pelo contrário, eu acho que, assim, o vegetarianismo, ele me abriu olhos para outra coisa. Eu falo sempre isso com os pacientes também.
não só no vegetarianismo, mas sempre que o paciente precisa ter alguma cautela com alguns alimentos, com algum grupo alimentar, por exemplo, a pessoa que está com colesterol mais elevado, que aí a gente, né, precisa reduzir a gordura saturada. Uma pessoa que tem intolerância à lactose, a gente vai ter que tentar ali diminuir, excluir os grupos dos lácteos. E o vegetariano, que às vezes até está em transição, que está tentando ali, né, e a gente fica lutando, que o foco é sempre, vamos abrir a nossa cabeça para o grupo, né, para o universo de grupos alimentares que a gente tem, para introduzir na nossa alimentação. Porque às vezes a gente fica, eu falo isso porque eu passei isso, que eu acho que a gente traz a nossa trajetória, né? Eu passei isso quando eu tentei me tornar vegetariana, eu ficava, não, mas a partir de amanhã eu vou ser vegetariana, vou comer mais carne. Aí ia lá, passava um final de semana, tinha um comer. Agora, né, igual dieta, 880. E não é assim, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, incluir outros grupos, e isso o vegetarianismo me ajudou muito a focar nisso, a como trabalhar com isso, e eu consigo aplicar com todos os pacientes. Me deu um repertório maior, e me abriu outros olhos assim, para outros tipos de alimento que às vezes a gente não aprende tanto na faculdade como aplicar aquilo. Então eu brinco assim que como eu fui onívora e sou vegetariana, você consegue eu consigo ter transitar. Agora eu tive um pouco de dificuldade, não tirando mérito, mas assim quando eu tentei ir em nutricionistas onívoros que não tem aquela prática às vezes de tentar inserir outros alimentos e tal, e a gente, igual eu te falei, ficar naquela monotonia alimentar. Então, assim, independente da sua escolha alimentar, né, a gente tem que sempre adequar ao paciente. Eu não vou tentar, né, deixar nenhum paciente vegetariano, mas o que eu tento sempre fazer é apresentar novas opções. Isso é muito interessante. Por exemplo, a gente fica... Todo mundo conhece a crepioca. Sim. Mas ninguém conhece a grão-pioca, ou a panqueca de grão de bico, que é com farinha de grão de bico, que é proteica, que é super interessante, né? Grão de bico é uma leguminosa, tem um teor de proteína legal. Então, assim, por que não experimentar? Sim, né? Com certeza. Então, acho que a gente consegue sair daquela rotina dos mesmos alimentos, exatamente. né? Então isso eu acho opções. Muito legal. Muito. E aí dá para caminhar entre os dois, mas assim, com certeza, né, a opção alimentar é de cada um, e a gente, igual eu falei, a gente tem que entender a rotina do paciente, adequar, tentando melhorar a qualidade de vida, de alimentação e tal, mas respeitando as escolhas daquele paciente, como eu também não acho que nenhum profissional deve tentar fazer uma pessoa vegetariana comer carne. Sim. A gente tem assim, informações atualizadas e vários artigos científicos que é seguro, né? A opção, a pessoa ser vegetariana é segura em todas as fases da vida. Então, a gente precisa de atenção com alguns nutrientes, basicamente B12 para um vegano, né? Mas a gente precisa de atenção em relação ao nutriente para todas as pessoas. Então, assim, não é só para o vegetariano, é porque a gente acha, já parte do pressuposto que vai precisar, né? E no fim, acho que as pessoas acabam até se cuidando um pouquinho, né? Tendo essa atenção maior, né? Mas não, todo mundo precisa. Todo mundo precisa ter esse cuidado, né? A avaliação dos exames, precisa, né? Ter essa visão completa da saúde. Porque a gente sabe também que, conectando com a teoria, né? Não basta a gente ingerir. Como que aquilo vai ser absorvido? Então, cada pessoa tem um potencial de absorção. Como é que está o intestino dessa pessoa para absorver? Quantas pessoas, às vezes, consomem a carne, consomem fontes de B12 e não absorvem? E, às vezes, até suplementam e está com o intestino que não está preparado para absorção. Então, precisa realmente ter esse cuidado com todos os E a B12 é uma coisa muito séria, assim, porque a gente tem deficiência e acho que praticamente 40% da população é onívora. Isso contando aquela faixa de exame que tem que há uma... A controvérsia. A controvérsia. Não, mas que tem, né, um limite ali um pouco mais baixo do que realmente o que a gente é real. Então, assim, se a gente for levar a ferro e fogo, é muito maior. Então, precisa ter um profissional, né, uma equipe capacitada que consiga instruir o paciente, que você não deve olhar apenas, né, a referência. Precisa realmente ter um olhar específico para cada uma. Com certeza. Exatamente. E isso você faz na sua área de atuação. E eu acho que, assim, o que a gente trabalha hoje em dia, porque às vezes, igual, vamos pegar a B12 como exemplo, às vezes a gente pega um limite inferior ali, que abaixo daquela pessoa vai ter sintomas. Então, assim, na minha concepção, qual é o objetivo da gente esperar a pessoa ter um sintoma para entrar como intervenção?
né? Então, é o que eu te falei da prevenção. É da prevenção. Eu trabalho, vamos colocar seu metabolismo num nível ótimo de funcionamento? Não vamos esperar. É a mesma coisa em relação ao ferro, né? Às vezes, um profissional de saúde espera a pessoa ter anemia para depois fazer. Para ver como é que tá a ferritina, sabe? Para que eu vou pedir estoque? Ou nem pede, né? Então, assim, para que eu vou esperar a pessoa ter a última coisa que vai abaixar se o ferro dela estiver baixo, né? Que é a hemoglobina ali, que a gente vai ter, né? Que precisa levar oxigênio para todas as nossas células. Vai ser um pedido de socorro se ela estiver baixando, para a gente fazer uma intervenção, né? Para a gente entrar com uma suplementação. Então, isso a gente precisa ter um olhar atento de um profissional mesmo. E outra coisa, né? Os exames a gente não olha de forma isolada. Eles se conectam, uma coisa interfere na outra, uma diminui ou aumenta a absorção de outra. Então, assim, não tem como a gente não ter um acompanhamento de um profissional que entenda, né? Que saiba avaliar e conseguir fazer isso de forma correta, de realmente, né? Colocar seu metabolismo ali na máxima potência. Isso que você falou, eu acredito muito nessa nutrição da prevenção. E não somente você remediar quando já existe um problema. E é esse olhar de longevidade mesmo, né? Da gente olhar não só agora, mas a longo prazo. Como que você quer que aquela pessoa, né, se encontre daqui a alguns anos? Então, eu acredito muito nessa nutrição. Por isso que você tá me contando, tá me falando, e eu fico realmente, assim, encanta, né, ouvir. Porque é o que eu acredito também. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a gente vem tendo uma transição, assim, sabe, da área da saúde para isso. E a gente vê isso, né, até puxando aí a pandemia, a gente viu que a gente tinha, né, fatores de risco, a gente tem... Então, hoje a gente está num mundo que tem muitas opções alimentares industrializadas, então a gente precisa ter uma consciência, assim, do poder da alimentação. Tanto para o mal quanto para o bom, assim, como a gente faz, às vezes, intervenções simples e a pessoa responde bem e você vê... Ela ficava lutando com aquilo e com uma intervenção nutricional ali a gente consegue né, minimizar os danos. Então, assim, eu acho que funciona muito. E foi muito o que me encantou na nutrição, porque foi aquela fase que eu te falei, que eu estava tomando remédio, acordando mais cedo, e eu lutava com aquilo há muito tempo, e quando eu melhorei minha alimentação, eu falei... É o caminho. Eu parei de ter os sintomas. Sim. E foi assim, foi realmente uma virada de chave para mim. E aí eu lembro que eu falei, nossa, eu queria levar um pouquinho disso para as pessoas, sabe? Como que isso pode ser leve e como a gente pode melhorar mesmo a nossa qualidade de vida com isso. Com a alimentação e com um olhar bem mais empático mesmo, não restritivo, não, né? Que igual a gente falou, alimentar, né? Comer não se resume a nutrir, também, né? É social. E nada melhor do que... Dá pra ver que a nutrição, ela está em várias partes da sua história mesmo, né? Então, isso vai trazendo um olhar mais humano, eu acredito. E como você falou da empatia, quando você se depara com certas situações com seus pacientes, você consegue entender, né, realmente como é. E não somente, é uma consulta e pronto. Não, tem muito por trás. E é tudo um processo, né? Porque se a gente for pensar hoje, eu olho para trás até de todas as nutricionistas que eu passei, com cada uma eu aprendi alguma coisa. E assim, cada consulta a gente pode ir evoluindo alguma coisa, né? Por isso que dificilmente a gente resolve qualquer queixa de um paciente em uma consulta. Mas é um acompanhamento, e cada vez que você, né, tem uma consulta com aquele paciente, você consegue melhorar um pouquinho, consegue caminhar e vai criando um laço maior, você vai entendendo melhor, conduzindo melhor a alimentação daquele paciente, né? E a relação com a comida. Né? Precisa desse acompanhamento, né? E não somente, como você colocou, resolver tudo em uma consulta só. Não, aí fica inviável, o paciente desiste e volta para estar casando. Nossa, deixa eu ir, né? Porque não vou conseguir. Porque realmente, às vezes, são muitas mudanças para serem feitas. Então, acredito que é realmente a pessoa visualizar que ela está dentro desse processo. E assim, para a gente terminar, eu gostaria de saber o que você poderia dar de dica. Na verdade, são duas perguntas. Primeiro se a pessoa ela deseja passar por esse processo, né, de se tornar vegetariano, o que você indicaria? Porque você colocou que não é interessante mudar, né, de 8 a 80, não vou comer mais amanhã. Você consegue dar alguma dica em relação a isso? Alguma pequenas mudanças, pequenos passos?
buscar o nutricionista em primeiro lugar. Com certeza. Uhum. Eu acho que assim, igual, pra mim, não funcionou dessa forma. Sim. Uhum. E eu acredito que pra não ser uma coisa pesada, a gente conseguiu fazer de uma forma mais gradual. Uhum. E é aquela coisa, né? Rótulos são para alimentos, não para as Sim. pessoas. Eu acho que a gente ter aí vegetariano ou lacto vegetariano, isso auxilia o profissional de saúde, principalmente na hora de montar um plano alimentar, o que ele come e o que ele não come. Mas para a pessoa em si, até porque a gente não sabe, né? A pessoa pode ser vegetariana e comer só fast food. Verdade. Não tem, isso não me diz quanto à qualidade nutricional, né, da alimentação daquela pessoa. Mas eu acho que é muito aquilo que eu falei de incluir novas opções. Então, assim, tem opções ali que eu faço no jantar. Um dia eu vou tentar uma opção sem carne, vamos ver como é que vai ser. Vou incluir uma combinação diferente. E aí a gente vai tentando. Eu lembro que quando eu parei de comer carne, eu sempre tinha que colocar alguma coisa no lugar da carne. Então, eu colocava arroz, feijão, os legumes e fazia ou um hambúrguer de leguminosa, ou eu fazia um ovo. Mas tem aquele espaço para mim ficava muito vazio. Hoje, é a sensação que eu tenho. E hoje já não. Hoje eu já como arroz, feijão e legumes tranquilamente. Mas foi também um processo. Então, assim, vamos tentar incluir, vamos incluir outros vegetais. Igual eu te falei no jantar, né? Tá acostumado a comer o crepioca? Vamos tentar a panquequinha de grão de bico. Super interessante, quero testar. Não, tem. Só comprar farinha. Vou te passar exemplo depois. Com certeza. E aí, assim, tô acostumada a rechear com queijo. Vamos experimentar o tofu. Sim. A gente tempera o tofu, né? Porque o tofu, ele tem, na realidade, ele não tem muito gosto, mas isso é a magia dele também, porque a gente consegue usar ele de várias formas. Então, assim, a gente pode temperar, a gente pode grelhar, a gente pode amassar como ricota. Tem algumas receitas até doces que usam para dar uma textura, porque ele é bem neutro. Então, assim, vamos rechear. Para as pessoas, por exemplo, a gente tem hoje a levedura nutricional que dá aquele leve sabor de queijo. Então, às vezes, quando a pessoa está com uma restrição de lácteos, né, que sente muito falta de queijo, a gente não substitui, não estou falando de substituição, né, mas faz lembrar, né? Eu falei, acrescentar coisas diferentes para a gente testando. Eu acho que isso é a chave para a gente não focar no que a gente está perdendo, mas sim no que a gente está ganhando. E assim, a carne é um grupo alimentar, né? A gente tem vários outros que a gente pode usar e a gente tem alimentos vegetais proteicos, que a gente sabe que a proteína ela deve ser distribuída, né, ao longo do dia. Isso é perfeitamente factível, né, usando os grupos de vegetais. Então, assim, dá para fazer, mas eu acho que a chave do negócio é esse, a gente focar em incluir. Incluir, experimentar coisas novas, estar aberta. O repertório. Sair daquela mesmice que a gente está acostumado. Nossa, adorei. Com certeza eu quero a receita. Imagino que todo mundo vai querer também. Depois você coloca, né, onde que a gente pode encontrar. Eu acho que eu tenho um Deus no meu Instagram. Ai, que ótimo! E antes da gente finalizar, eu gostaria de saber, eu fiz essa pergunta para a nossa primeira convidada também. Qual conselho você daria para a Fernanda, que estava lá começando a sua primeira graduação, foi uma área, né, que hoje complementa a nutrição? O que você falaria, né, em relação à sua área de atuação mesmo? Você diria alguma coisa? Então, considerando a primeira graduação da biologia, eu acho que assim, a gente escolhe muito cedo, né? A gente vai meio que afoita, a gente não tem muita noção realmente da atuação dos profissionais, né? Eu acho que a gente tem que ter paciência, mas a gente tem que olhar fora da caixinha também. Porque a gente vai caminhando, a trajetória, né, da faculdade vai, às vezes, eu vim de uma faculdade, né, a biologia eu fiz na UFMG, então, assim, que é bem acadêmica, a gente tinha iniciação científica, então eu fui indo para a área acadêmica, não me arrependo de forma alguma, isso me deu oportunidades incríveis, né, tanto meu doutorado fora, eu fiz com bolsa, foi, assim, também um divisor de águas na minha vida. Imagino. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco essa curiosidade. Eu lembro quando eu formei, eu falei, nossa, mas eu não tentei trabalhar em empresa, eu não explorei tudo que eu tinha para explorar. Então, assim, seja um pouco inquieto, assim, tentar ver onde você vai se encaixar melhor. Agora, para mim, a segunda graduação foi uma maturidade, assim, de outra forma que você faz, assim, sabe? É óbvio que foi numa configuração totalmente diferente, né? Quando eu fiz a primeira graduação, eu tinha meu tempo.
Então, eu estudava muito, conseguia me dedicar, assim, ao máximo. E isso foi uma coisa que me deixou muito inquieta na segunda, porque eu já trabalhava fora e depois eu tive minha filha no meio da segunda graduação. Então, assim, por vezes eu estudava amamentando, foi, né, um corre, mas vale muito a pena. E eu acho que, assim, é isso, você tentar descobrir o seu nicho, onde o seu olho brilha, e focar nele, que mesmo depois da graduação tem muito trabalho, tem muito estudo. E, assim, nunca parar de estudar. Ainda mais da saúde, a gente não tem opção. Não tem opção. Tem que estudar e se atualizar cada vez mais, sabe? Porque senão a gente fica estagnado mesmo. E você falou de algo assim interessante sobre o foco. Eu vejo hoje, eu não sei se você percebe isso, que existem muitas opções, né? Então, assim, é um pouco diferente de quando nós estávamos nos formando lá atrás. Não que não existisse outras opções, mas eu digo que hoje... A gente nem sabia de tanta opção. Eu acho que é muito disso. A gente não sabia de todas as opções, né? Então, hoje a gente tem realmente consegue visualizar mais todas as opções, consegue ver profissionais atuando. Eu acho que isso é muito bom, porque você consegue se imaginar. Será que eu conseguiria, né? E seria algo que faria meus olhos brilharem? Mas o foco, onde que você acha que entra nisso? Porque eu vejo que é algo muito importante. Pensando assim, quem está estudando, quem está no mercado de trabalho, o foco, ele é importante para você? Com certeza, eu acho que assim... Desafiador, né? É muito desafiador, e é uma dificuldade até minha, assim, porque eu quero fazer, principalmente depois que eu tive filho, porque aquele tempo que você tem, eu quero fazer tudo, e às vezes eu trabalho isso muito comigo, porque eu tenho dificuldade de parar. E eu quero estudar uma coisa atrás da outra, então eu acho que a gente realmente precisa ter um direcionamento. Tem que ter essa inquietude para a gente tentar ver onde a gente se acha, mas a gente precisa falar, não, beleza, é isso aqui, então deixa eu me aprofundar nisso. E no fim, é o que vai te dar, né? Vai ser o seu diferencial. Porque, assim, pouco de tudo, né, a gente acaba tendo, mas onde que a gente vai achar o nosso nicho mesmo? E o que eu acho, até para fazer uma conexão, o estágio é uma coisa muito legal, né? Para os alunos terem uma experiência de uma forma um pouco orientada e que dependendo do nicho do estágio que eles vão escolher, né, isso pode até dar uma e uma direcionada. Então, eu acho que essa oportunidade que a gente tem de fazer um estágio bem feito, né, é muito legal. Auxilia muito, né? Ajuda nesse direcionamento. E eu acredito que em cada fase, né? Você teve as duas, você visualizou e vivenciou as duas etapas. Você lá na primeira graduação, em um formato, depois em outro formato, já com família. E é possível para todo mundo, né? E acho que é se respeitar as fases. E essa inquietude, ela é importante, realmente. E a gente saber que a gente pode tentar fazer, né, tudo, mas a gente tem que se dedicar. E você tem que se aperfeiçoar mesmo e estudar, igual a gente falou, porque também não dá para ser um profissional superficial. Né? O seu paciente merece um profissional dedicado, melhor. É difícil a gente conciliar com tudo isso, mas a gente tem que ir dosando e né, para conseguir se aprofundar mesmo. Ótimo. E como que a gente te encontra, né? Tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar. Eu me interessei, da vontade de, né, já passar pela consulta, porque dá para ver o diferencial, que é o olhar, né, humano que você tem. Como que a gente encontra o seu trabalho, né? Quais, né, os meios? Eu tenho o Instagram, que eu acho que é a forma mais fácil hoje em dia. Inclusive, é uma coisa também que a gente tem que pontuar que faz parte de qualquer profissional hoje, né? Essa questão, a gente tem que ser novo, né? Que é uma dificuldade também. Não é fácil. Mas eu tenho um Instagram, que é @fernandacostal.nutri. Aí ela tem contato, tem receitinha. Tem a receitinha que todo mundo vai conseguir acessar. Quando eu tive minha filha, eu fazer várias receitinhas sem açúcar. Então tem várias receitinhas também sem açúcar. Tem de pão de queijo, que dá pra fazer sem queijo. Tem da panquequinha de grão de bico. Tem umas opções legais lá. E aí lá... gostar mais. Eu entendo, é um desafio, mas a gente aos pouquinhos vai caminhando, né? É uma realidade para todos nós, né? Como você falou. Então, para encontrar o seu contato, é pelo Instagram. É mais fácil. Perfeito. Ela tem meu telefone, tem e-mail. Ótimo. Tenho certeza que vai
ser muito importante para muitas pessoas que irão nos assistir. E eu queria te agradecer, foi muito bom, ficaria aqui perguntando. Acredito que se a gente fizer mais um encontro, a gente vai ter muito mais assunto, principalmente porque essa parte do caminho, né, se for também do seu interesse, falar um pouco do mestrado, doutorado, é uma curiosidade de muitos alunos. Então, acredito que soma, né? Soma a diversas áreas. E foi muito bom. Espero que tenha sido bom para você também. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Foi uma delícia. Foi ótimo. Eu tava bem nervosa, mas fluiu. Sim, a gente fica, né? Mas depois flui muito bem. Fiquei muito feliz mesmo. Espero que você volte. E com certeza vai ser muito gratificante, tanto para os alunos, quanto para os pacientes, para os seus futuros pacientes também. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite, foi muito bom mesmo. E obrigada aí, Estácio, né? Foi uma delícia essa conversa, esse bate-papo. Foi ótimo, muito obrigada. Até a próxima.